Olá, você, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Maria Empreende Café e Negócios. Aqui a gente fala sobre vendas, falamos sobre conexão, falamos sobre liderança, que são 3 pilares que você, empreendedor, empresário, precisa ter. Então seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio, que hoje nós vamos falar sobre o tema de vendas. Então, você que precisa aumentar as vendas do seu negócio, aqui é o lugar certo e eu peço para que você fique aqui. E eu sou o Bruno Barros, líder de tecnologia, especialista em liderança, e também está comigo aqui o meu amigo, companheiro de todo o podcast, Thiago Neto. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais um podcast aqui do Maria Empreende Café e Negócio. E hoje o papo é direto. Nós vamos falar sobre vendas, o grande vilão aí das empresas, dos negócios, e você que precisa vender mais, está com dificuldade aí de faturar mais, essa é a hora de você estar acompanhando aí o nosso podcast, está ao vivo aí no Instagram. Já vou te pedir para você compartilhar aí junto com o teu amigo, com o teu grupo, com o pessoal que te acompanha, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas que vêm aprender sobre vendas. Excelente. Então, nós vamos começar já com bate-bola, né? Hoje nós vamos falar com o nosso especialista em vendas, que é o Thiago, né? Então, Thiago Neto, como que você entrou nesse mundo de vendas? Eu confesso para você, que eu tenho dificuldade de vender. Eu sou um cara bom dos bastidores, assim, né? Tinha dificuldade até de vender bala. Mas você já tem uma facilidade enorme. Conta para nós aqui como que começou esse mundo, aonde que esse mundo de vendas surgiu na sua vida, na sua história. Ô Bruno, fácil não é, né? Mas, como todo bom brasileiro, e no início da minha jornada, não tinha outra coisa a fazer a não ser vender alguma coisa, né? Então, eu comecei muito cedo vendendo roupa e passei por alguns outros setores, e você vai pegando a graça pelo negócio e entendendo como funciona. Se bem que eu já posso te dizer, talvez vai rolar essa pergunta ainda, isso não é um dom, é técnica. Todo mundo consegue aprender a vender, você pode ter certeza disso. Ah, será que eu vou conseguir aprender esse negócio aqui, rapaz? Eu quero ver mesmo, hein? Se for técnica, tem um mentor aqui para ajudar a gente a aprender como faz isso. Conta comigo. Acho que você conseguiu acompanhar essa semana em Macau que a gente estava, e você viu que não tinha... A galera, tem muita gente que fala demais, mas quando você tem a técnica, conhece do que você está falando, você consegue ou persuadir ou entregar aquilo que a pessoa precisa. Ele falou disso aqui porque, assim, pessoal, a gente estava num Macau que o pessoal ia vender para a gente. E aí você imagina, o pessoal vendendo para a gente, aí o Thiago entrou na Cal, né? Eu já estava quase comprando ali tudo que a pessoa estava me oferecendo, né? Com o preço que a pessoa me ofereceu. Quando, de repente, o Thiago entra na Cal. Pronto, já era. Aí o Thiago entrou na Cal, aí começou a mudar a venda. De vez da pessoa começar a vender, ele começou a vender. E aí nós conseguimos, assim, um desconto muito bom na época, ali na hora, negociação, né? E eu até parei de falar. Eu falei, não, nem vou estragar a venda nada, vou deixar só o Thiago falar aqui, para que realmente eu não atrapalhe isso. Mas... Você falou que começou com vendas, assim. Qual foi a primeira coisa, Thiago, que você vendeu? Para ser sincero, Bruno, a primeira coisa até é hilário, né? Eu ainda era bem molecão, bem adolescente, e a gente tinha o costume, meu pai, toda férias, final de ano, meu pai deixava eu viajar para São Paulo, na casa dos meus avós. E a minha tia, um pouco mais velha do que eu naquela época, o que a gente fazia? A gente fazia gelinhos, Bruno. E a gente saía vendendo de porta em porta. Então a gente fazia os gelinhos, calculava quanto que a gente ia ganhar em cada gelinho e saía vendendo. Então esse aí foi o início, não tem por que mentir. Essa foi a primeira vez que eu fui vender alguma coisa. O gelinho. E aproveitando aqui, Thiago, chegou nossos convidados aqui, o nosso amigo Everton, né, que é o nosso terceiro host aqui do podcast, também o nosso convidado, o André. Então já estão vindo aqui. Ah, mas vamos passar na frente da câmera. É isso mesmo, a gente pode passar, não tem problema. A gente faz ao vivo mesmo, né? O pessoal saber que está sendo gravado agora. É isso aí. Para não ficar não, esse pessoal aí é tudo fake, é IA.
Quiser IA do Bruno, do Thiago. Não, se melhorar na IA aqui, tá bom, não tem problema. Você acha que a IA ia fazer um negócio desse jeito? André, você acha que a IA ia fazer um negócio desse? Você faz um negócio bem melhor, né? Com certeza. Se ela conseguir ajudar, eu dá bom. Só aproveitando aqui que o André chegou e o Everton, né? Então, primeiro o Everton aqui para falar uma boa noite para o nosso pessoal que está assistindo, depois a gente passa para o André se apresentar um pouco. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio aí, Marie, Empreende Café e Negócios. Sempre é uma honra estar com vocês, com o Bruno, com o Thiago e hoje com o nosso convidado principal aqui, o André Rossi. Então, se preparem que tem muitos conteúdos aí, muitas coisas. E hoje o tema é vendas, né, Bruno? Isso mesmo. E aproveitando, seja muito bem-vindo, André, aqui com a gente, participando desse nosso empreendimento aqui, que é o podcast. E a gente queria conhecer você um pouco mais, né? Quem que é o André Rossi, o pessoal que está nos assistindo, conhecer também. Legal, bacana. Obrigado, Bruno. Obrigado, Everton, pelo convite. Só tenho que agradecer mesmo. O Everton sempre colocando a gente aí no hall, né, das coisas boas. O Everton... É incrível como o Everton ele consegue, ele tem uma maestria para isso, né, Brunão? É verdade. Bacana. Eu tive a oportunidade de palestrar aí no segundo Marie Empreende, né? Conseguimos lotar, né, Everton? Sim, com o sucesso. seu ambiente lá, né, a sua empresa, e foi bem bacana, né? Foi um evento... Foi marcante, né? Ficou marcado as dinâmicas legal que você fez lá. Bacana, bastante. Bom, meu nome é André Rossi, né? Sou professor universitário, tenho uma empresa chamada Seven Consultoria, onde dou consultoria nas empresas, né? Consultoria administrativa. Sou pai do João Paulo e do Bento. Eu sempre, nas minhas aulas, né, onde as minhas palestras, sempre faço questão de falar deles, né? São assim, sou super orgulhoso deles e a família é tudo, né? Então, eu sempre gosto de pontuar e colocar eles ali na ponta ali da pirâmide, porque é bacana, né? E mais uma vez, aí, obrigado pelo convite. Muito bom. O assunto hoje, André, é vendas, né? Você como tem uma consultoria, e a gente fez a primeira pergunta aqui para o Thiago, aonde que ele começou o mundo de vendas na vida dele, ele falou que foi vendendo um gelinho. O chup-chup, enfim, depende da região, cada um vai entender de um jeito. E para você, André, onde que começou esse mundo de vendas? Aonde você lembra assim que, olha, primeira coisa que você vendeu na sua história, o que foi? Legal, olha que bacana. É bom que a gente remete ao passado, né? É tão gostoso, a gente sente até o cheirinho, né, daquela época, é muito bom, né? Legal. Eu sou mineirinho lá de Muzambinho, né? Sou. Pois é. Negócio de mineiro aí. Isso aí, pão de queijo, né? E nos meus 6, 7 anos de idade, né? Então lembro certinho, um pé de chuchu, né? No fundo da minha casa, na casa dos meus pais. E eu e meu irmão, a gente pegava aquele chuchu, né? A gente colocava na caixa de papelão, caixa de sapato, né? E almoço de domingo ali com a família, a gente vendia aquele chuchu para a tia, para o tio, né? Então a gente já fazia um dinheirinho ali, né? Era legal, porque é ali que começou o empreendedorismo, né? Ali que começou a rodar mesmo ali no sangue esse mundo empreendedor, de vendas, né? De querer estar nesse business aí, né? Bacana, tem muita gente que fica vendendo pepino hoje, né? Entregando pepino para os outros resolver aí, ó. Chuchu é mais fácil para vender do que ficar entregando pepino, né? Pepino a gente resolve. O vendedor resolve problemas, né? Então, não tem o que fazer. Imagina o vendedor de pepino. Você que está assistindo que é vendedor de pepino, curte aí também a gente, por favor, né? Vai ficar bravo comigo. Se tiver de chuchu também. Então você vê que interessante, né, André? Então, desde o começo ali já conseguiu, né, vender alguma coisa, conseguiu ver uma coisa simples e principalmente para quem, né? Para os próximos, né? Sim. Para as famílias. Eu posso entender que o pessoal, a família, as pessoas próximas seriam os melhores primeiros clientes? O que vocês acham disso? São os mais duros, né? E aí, o que você acha? Sim ou não? Ou é o pessoal que pede muito desconto? Mais duro, é mais fácil você vender para quem de fora que dentro da sua família. Eu tenho experiência disso. Comecei com 8 anos empreendendo, com 8 anos comecei vendendo, sempre gostei de estar servindo pessoas, então com 8 anos de idade eu comecei empreendendo e entendendo pessoas,
Porque vendas é entender a dor da pessoa, não é, Thiago? O André. Então, com 8 anos de idade, eu já peguei gosto das vendas. E uma das bancas que mais enchia lá, que lotava de gente, era a nossa vendia, cara. Fazia até fila de gente. Eu e meu irmão arregaçava de vender. Verdade. Vendia chuchu também? Vendia tudo, chuchu, alface. Então é isso, Eu pessoal. achava que só era eu, vendedor de chuchu. Não, chuchu. Quando você aprende a vender, qualquer produto é vendável para você. Vendável. É vendável, eu pensei que é aquilo que a gente não enxerga, sabe? A gente deixa vendável, não é? É vendável. Vai acostumando que as piadas são boas. Fica por aí. Então, a primeira coisa que você começou a vender também foi na feira. Primeiras coisas. Você lembra do sentimento que você tinha, assim, como uma criança ainda, né, de 8 anos, começar a vender, né? Depois até o André também ali. Primeiro dinheirinho que vocês receberam ali, que sentimento que vocês tiveram? Um sentimento de gratidão, né? De ficar feliz pelo resultado. Comprar as coisas na escola. Eu levava mesmo. Eu levava na escola, comprava bala, comprava salgado na hora do intervalo. E eu comecei a pegar gosto. Eu comecei trabalhando sábado e domingo. Depois, só de segunda, que é o dia de descanso do feirante. Todos os dias trabalhando, terça, quarta. Eu amava. Pegava dinheirinho, dava para meus pais, também ajudava em casa. Sempre gostei de comprar presentear alguém. Então, desde os 18 anos, eu já comecei a ter esse gosto de empreender. E você, André? Como que foi o gostinho lá? Engraçado, né? Se eu falar aqui o dinheiro da época, eu vou entregar a minha idade, né? Mas na época era o Cruzeiro. Né? Eita, aquele time lá de futebol? Pois Cruzeiro. Tem pessoal que nem sabe o que é isso aí, André. Exatamente, né? Depois que veio o Real aí, né? E o meu primeiro Cruzeiro, né? Então eu lembro certinho aí, né? Comprei um pacotinho de salgadinho, né? Lembro até hoje também, minha memória é muito boa para isso, coisas do passado, né? Então foi um pacotinho de salgadinho. Né? Então é legal a gente lembrar disso, né? Bacana, isso são memórias boas, né? A gente tem que estar sempre colocando isso, eu sempre gosto também de contar isso nas minhas palestras, em sala de aula, porque isso acaba motivando a gente, né? A saber de onde a gente saiu, de onde a gente está hoje, isso é muito bom. E qual que para vocês, né, foi a venda mais marcante? Aquela que vocês lembram com carinho. Tem pessoa que é a primeira venda, tem pessoas que é uma venda grande, mas eu queria saber de vocês, qual que foi a primeira venda, né? Começar com o Thiago aqui, mais marcante para você. Cara, você foi bem feliz no que você disse. Às vezes nem é tão grande a venda, né? Mas é quando você supera a expectativa. Para mim é quando você supera a expectativa de que todo o seu treinamento, toda a sua aptidão para isso se torna real. Então eu lembro que eu trabalhava numa outra empresa que não fazia sentido nenhum mais com vendas, e um cara chegou no balcão, a gente conversando, ele falou, cara, gostei de você. Vamos lá fazer um teste. E no primeiro teste ele já me contratou para essa empresa nova. E aí ele ficou acompanhando a minha primeira venda. Só que quem que era o cara que estava na empresa eu não sabia, era o gerente da loja. E eu consegui vender para o gerente da loja. Falei, cara... E aí os caras me contrataram para a empresa. Então, tipo assim, quando você traz a essência, aquilo que você quer fazer, e você consegue fazer da melhor forma, é a melhor venda. Não significa o valor. O valor é... Cada hora, cada momento vai ter um valor para isso, dependendo daquilo que você vende. Mas o momento que você está e do que você precisa vender, eu acho que é a melhor parte. É o que mais te marca. E para você, André, qual que foi a venda marcante? Venda é uma arte, né? Eu falo que vender é algo assim que está no espírito, né? Não é qualquer um que sabe vender, né? Aonde você entra numa mesa de reunião ali e expõe o seu produto, né? O que você sabe fazer. Então isso aí não é para qualquer um, não. É bem difícil, né? E eu, como consultor de empresa, eu tenho que vender o meu trabalho, né? Então, eu acredito que seja mais difícil ainda, né? Porque é um leque de situações que você tem que colocar naquele momento, você tem que encantar o seu cliente, né? E além de encantar o seu cliente, você tem que passar credibilidade para ele, né? Como é que você vai vender uma coisa que você não encanta e não passa credibilidade? Então, é uma arte, né? Eu falo que é uma arte. E quando eu fui vender a minha primeira consultoria, foi assim, né? Eu estudei bastante, né?
naquela primeira consultoria, né, para poder vender esse meu produto. E quando eu fechei aquele contrato, eu falei, cara, que legal, esse negócio dá dinheiro, né? Esse negócio é bom. Aí dali para cá não parei mais, né? Só foi voos altos aí, graças a Deus. Certo. Bruno, eu costumo dizer que vendas é servir pessoas. Então, sempre tive esse propósito de servir e ajudar pessoas. E uma coisa que marcou muito dentro da confeitaria foi agora. Eu vou contar um recente que me marcou, que quando fui atender uma cliente, ela entrou triste, eu falei bom dia, e ela muito triste, falou assim, bom dia. Eu falei, tudo bem? Ela falou, não tá nada bem. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Um medo de perguntar o que tinha acontecido. Mas eu falei, mas você tá no lugar certo. Você tá no lugar certo. Vai comer um docinho, você vai ficar feliz. E nessa hora eu senti o que o poder de servir as pessoas e transformar vidas através do que você está oferecendo, né? E dentro do nosso espaço, graças a Deus, sempre foi um lugar que muitas pessoas foi transformado. E quando ela sentou lá, eu fui com o cardápio. Falei, seja bem-vinda, é a primeira vez? É a primeira vez. Falei, fica à vontade. Ela falou assim, então, moço, perdi o meu esposo faz uma semana. E quando agora eu acabei de passar na terapia, e o meu psicólogo pediu para mim frequentar cafeterias, docerias. E começou a chorar já, Bruno. Eu não sabia o que fazer. Fui lá, preparei o café para ela, coloquei um docinho, como sempre, a experiência lá, né? Coloquei um docinho de cortesia e tentei entender... quantos anos de casado, falando, se eu não me engano, 25, 30 anos de casado. E eu falei, nossa, minha esposa tem uma história também semelhante da senhora. Eu vou trazer a minha esposa para conversar um pouco com você aqui, aí se vocês ficam à vontade, conversa. E eu consegui trazer a Marina estava na produção. Falei, amor, dá uma atenção lá. Aí as duas conversaram, choraram, então... E quando ela saiu para pagar, ela falou assim, nossa, que lugar gostoso, eu tô saindo daqui transformado do jeito que eu entrei. Aí ela falou assim, posso frequentar agora todos os dias aqui? Eu falei, fica à vontade. E começou a frequentar todos os dias. Até a terapia dela, online, fazia lá na loja, Bruna, que ela sentiu o lugar acolhedor. Ela precisava daquilo. Então, eu acredito que, tirando dinheiro, lógico, teve algumas coisas marcantes, que fechar vendas grandes, mas o que marcou foi isso, transformar vidas das pessoas, transformar vidas. Então, isso foi o mais gratificante, que me marcou muito. A pessoa entrou de um jeito, saiu transformado e começou a frequentar o nosso espaço diariamente. Muito bom. E aproveitando que a gente está falando isso, que a gente tem o nosso evento, né, Maria Empreende. E, André, quando a gente fala de vendas, né, o que esse tipo de evento ajuda? Ajuda mesmo? O que é bom participar de eventos de network, né, eventos de rodadas de negócio? Quando a gente diz nesse quesito vendas, você que já participou, foi palestrante de participou de todos quase aqui, o que você pode falar para o pessoal que está assistindo, que está com receio de participar de um evento como esse? E fala, mas será? Eu estou com problema de venda. Será que este evento, né, consegue me ajudar nisso? Legal, com toda certeza. E você foi muito sábio na sua pergunta. Eu falo que a gente sempre tem que estar nos lugares, né? A gente sempre tem que aparecer, né? Um tio meu outro dia me falou que, olha, se não estiver fazendo nada, não fique em casa, vai para a rua, né? Porque é ali que tem as oportunidades, né? E o Maria Empreende, com toda certeza, foi um divisor de águas, né? Ali eu pude entrar naquele, eu falo, clã ali de Sumaré, né? Muita gente conhecida, muita gente boa, né? E ali surgiu muitas oportunidades, né? Com toda certeza. Ali surgiram, se eu não me engano, mais 2, 3 consultorias fortes, bem bacana, né? Que valeu muito a pena. Por quê? Eu estava lá no Maria, né? Fui convidado por um amigo, Jorge, né, estar lá no primeiro Maria, e depois de lá a coisa foi acontecendo, né? Então o Maria, ele coloca a gente nessa via, né, onde a gente aparece, mostra o seu produto, as pessoas conhecem a gente, né? E sempre quando precisa de alguma coisa do seu produto, com toda certeza elas vão lembrar de você. Então, por isso que a importância de estar em eventos, né, relacionados ao seu negócio é de grande valia, com toda certeza.
Então você vê, né, 2 vendas, né, e mais os contatos que ainda vão gerar mais vendas aqui. E tem pessoa que fala, será? Mas nossa, eu ia sair da minha casa, né? O André já deu uma dica aqui fenomenal. Se você não tem nada para fazer, sai de casa, que a oportunidade tá. E eu lembro de uma coisa que o Thiago falou para mim esses dias, né? Que às vezes as pessoas ficam reclamando que não tá vendendo e não tá fazendo nada. E aí o Thiago falou, cara, sai, vai, faz ligação, né? Vai, me conta como que é essa técnica aí, Thiago. O que você fala para os empresários agora que tá reclamando que, olha, não tá vendendo nada? E aí, o que a gente faz, né? Quais técnicas que a gente pode ter aqui? Sair agora, já anota aí no papelzinho que agora o Thiago vai entregar tudo, né? Que ele fez para faturar o que faturou. Entrega tudo? Cara, primeiro você tem que conhecer o seu produto, né? Saber o que você está vendendo. O André foi muito feliz quando ele disse isso. Se eu não conheço, não sei o que eu estou vendendo, não tem como. Primeiro ponto. Quando você conhece o seu produto e o seu caixa está ruim, porque não tem empresa que não funciona, André, sem vendas. Sim. Se você vende consultoria, se você não vender consultoria, o negócio vai mal. Uhum. Não é verdade? Com certeza. Então, eu comento sempre com o Bruno, a empresa ela só fica de pé quando você tem vendas. Então, as pessoas elas esquecem, e hoje está muito moderno, Bruno. A galera hoje acha que é só aparecer no Instagram, no Facebook, que vai vender, e não é bem por aí as coisas, né? Então, se você for pegar as maiores empresas, todas elas têm um time comercial muito forte. E uma das coisas que as pessoas não gostam de fazer, e vai uma dica aqui, é lista de cliente. Então, dependendo da empresa que você tem, você precisa fazer uma lista. Eu tenho uma transportadora, os meninos aqui sabem, e muitas das vezes os processos difíceis, os processos bons, você vai ver lá um Excel cheio de cliente, estuda aquele cliente, ligo para ele, entendo o seu problema e ofereço meu produto. Então, primeira coisa, prospecção ativa. Você precisa prospectar, não tem como você só querer aparecer só nas mídias hoje. A maior força da vendas é a prospecção ativa. Você quer vender? Eu já falei isso pro Everton, né, Everton? Sim. Faça uma lista de clientes, liga para ele, faz um primeiro contato. Provavelmente você não vai ter sucesso falar com uma pessoa na primeira ligação, mas você já sabe o nome dela. A terceira vez, passou 2, 3 dias, já liga e fala, eu quero falar com fulano de tal setor. As coisas mudam, porque a pessoa ela já não vai te barrar. Ela já vai falar assim, tá bom, só um minutinho, eu vou transferir. E eu sei, porque eu vivo isso diariamente. Às vezes eu ligo numa empresa, você fala assim, preciso falar com o pessoal lá da vendas, das compras, com quem que eu falo? Primeiro contato? Então manda um e-mail. Aí você recebe aquele gelo, né? Mas eu tô acostumado, Bruno. Então eu já recebo aquele gelo, espero 3 dias, ligo na mesma empresa, eu sei o nome da recepcionista e sei o nome do cara que eu preciso falar. Então, um exemplo aqui, Maria, tudo bem? Eu gostaria de falar com o Everton, lá da Compras. Você poderia transferir para ele, por mim, por favor? Ela não te pergunta mais nada, porque você deu o nome dela, você deu o nome do cara que compra, ela te transfere, aí é contigo, né? Aí se você domina o seu produto, você vai para cima e as coisas acontecem. E vender é dom ou dá para aprender? O que você acha? Vocês 3 aqui vendia quando criança já. Eu não vendia nada quando criança. Pelo contrário, só comprava, né? Só era bom de pedir dinheiro. Vou deixar eles brigar. Dá para aprender. Mas e aí? O que vocês acham? Vender é dom? A pessoa nasce sabendo, ó, Deus vai lá e ilumina a pessoa. Aquele anjinho vem assim, olha, recebeu o dom da venda e agora só ele foi predestinado a vendedor. Ou a gente consegue aprender a vender? Se for isso, eu sou o primeiro candidato. Consegue. Eu falo que consegue. Não é um dom, mas consegue sim, porque existem várias técnicas de vendas. Porque quem não vende... Cara, hoje você tem que fazer vendas. Quem não vende não tem sucesso, cara. Tem que vender. Tá fadado ao fracasso. Não é? Então... Bruno, tem muitas técnicas para vendas. O Thiago pode falar até mais que eu. Só começa, vai para cima. Pega alguma coisa que você domina, né, Thiago? Nunca vai em algo que você não entende. Tenta estudar o que você vai vender.
dominar aquilo, porque vendas, se você não conseguir dominar, você não vai passar confiança para a pessoa que está comprando com você. A hora que ela fazer a pergunta, você gaguejar, meu amigo, já O principal fator das vendas hoje é conhecer o produto. Sim, conhecer, sim. tem que dominar. Se você não conhece o produto, porque assim, ó, você vai comprar alguma coisa. Olha só que interessante isso. Você vai comprar uma TV. O que você faz primeiro? Pesquiso. Já vai para a internet, já pesquisa. Quando você chega numa loja, se você não for comprar online, você já sabe tudo da TV. Sim. E muitas das vezes acontece que o cara chega na loja e ele sabe mais do que o vendedor. E agora com inteligência artificial, que é Porque ele muito mais pesquisa, fácil você né? pesquisar, né? Pesquisa. Exatamente. Então o vendedor, ele tem que estar antenado, meu. É a primeira coisa, você tem que estar antenado, conhecer o produto. Se é da tua loja, se é da tua empresa, se trabalha, em qualquer lugar. O vendedor precisa conhecer o produto. Sim, sim. Para você, André. Eu acredito nesses dois viés, tá? Eu acredito que a pessoa já nasce, né? E também ela dá para ir aprimorando com o tempo, né? Sim. Eu iria entrar em contradição aqui em dizer que você não aprende com o tempo. Sou professor universitário, né? E como falar que não pode aprender nada com o tempo, né? Então eu acredito nessas duas situações, Bruno, onde, logicamente, você nasce com aquilo, né? Com aquele dom, né? Isso aí já vem do DNA. Né? Às vezes você já tem o seu pai, sua mãe que vende, né? Isso aí está no sangue, né? Então você vai adquirindo isso aí no seu sangue, no seu DNA. E com toda certeza, quando você se dispõe a aprender algo, né? E tem vontade, com toda certeza você vai sair bem daquela situação, né? Então eu acredito muito nessas duas situações aí. E já que então pode aprender, então quero ouvir de vocês uma técnica. Então, cada um, se puder me passar uma técnica aqui para mim já anotar e já começar a praticar já. Vou começar com o André. Qual que é a técnica que você mais usa hoje para vender, né? Existe captação de lead, existe ir direto no cliente, ligação, que nem o Thiago falou, mas hoje no seu nicho, né, como consultor, qual que é uma das técnicas que mais você usa na sua empresa? A captação, né, ela é muito importante, né? E, logicamente, que o networking ali, né? Principalmente ali no meu negócio, né? Então, essas duas são pontos muito, muito fortes, né? E é isso. Eu acredito também nessas dois viés aí, viu? E para vocês, Everton, Thiago? Eu, hoje, as maiorias das vendas que eu realizo é através de network, conexão. Hoje, graças a Deus, eu considero como especialista em fazer conexão e a maioria das vendas é através de network, participar de eventos de network, de conexões, e isso aí abre as portas. O vendedor tem que participar de rodadas de negócio, Bruno. Rodadas de negócio, palestras, eventos, né, Thiago? Porque nesses momentos que aparecem as oportunidades. Bruno, a gente já deu vários viés aqui, né? Mas, sim, uma das coisas importantes, eu acho que o André vai concordar comigo, e a gente que vem de mentoria também, foi até interessante o que aconteceu com a gente essa semana, é você entender, no nosso caso aqui, é você entender em que ponto que o seu cliente está. Porque às vezes você chega para uma venda e você está vendendo um produto que ele não precisa. Então, perguntas, né? Se é ele que toma a decisão sozinho, dependendo do produto. Então, eu vou vender... Vamos fazer um teste aqui rapidinho? Vamos embora. Então, eu vou vender... É fácil de comprar eu as vou coisas. vender... Não, um fazer exemplo. Eu vou vender um carro pro Bruno. Ixi, Bruno, que carro que você gosta? gosto de SUV. Legal. Percebi que você gosta de carro alto. Sua esposa também gosta de carro alto? Ela gosta de carro alto. Legal. Você tem filhos? Tenho 2 meninas. Mais confortável o carro SUV, né? Bem mais. Para viajar, vai ser interessante para vocês? Muito, muito. São bem espaçosas as meninas. E vocês já têm um modelo de carro? Você já tem um modelo? Olha, eu tenho algumas marcas que eu tenho mais preferência, assim, né? Você pode... Honda, Ah, sim. Volvo. Legal. Se quiser ir, a gente vai mais pra frente. E BYD a Érica gosta do mesmo modelo que você gosta? gosta também. Na verdade, é mais ela que gosta do que eu. Mas você acompanha os mesmos modelos. Ah, é a mulher que comanda, né? Então, Legal. E na hora de comprar, quem que dá o sim? depende, ela tá assistindo ou não. Não, a decisão geralmente é minha. Somente financeira, assim, mas a opinião dela é importante, com certeza. Legal. E você gostou desse Honda que você viu? Esse aqui? Ah, eu acho que eu tô num momento diferente.
Desses aqui, 2 carros que você viu, qual que você gostou mais? mas qual que é o preço dos dois? Não. Depois a gente discute essa parte. O importante é qual que você gostou mais. Qual que é o mais completo? Olha, o BYD é mais completo. E ele é A híbrido? autonomia dele é boa, ele é híbrido, tem mais segurança para suas filhas, para sua esposa, Mas ele pra não é você. um carro mais novo agora, não tem esse negócio de mecânica. Carro novo. E tem um detalhe, é elétrico, a autonomia dele é de 1.000 quilômetros. Mas como que tá a mecânica, né? Porque esses carros chinês, Bruno, né? O que eu posso garantir para você é que ele tem 6 anos de garantia. Então, dentro de 6 anos, você tá tranquilo. Parece Quanto que tempo você fica com o carro normalmente? é mais ou menos 6 anos. 6 anos? É. Vem aqui, eu vou te apresentar ele. Vamos dar uma volta. Aí, ó. Só faltou passar o cartão só, né? Então, você entende que você vai perguntando, Ao vivo aí. você vai perguntando para o cliente e você vai entendendo qual que é a necessidade dele. A pergunta é a principal: quem toma a decisão? Se é só ele, acabou. Você não tem mais dificuldade no sentido, porque ele está dizendo que ele toma a decisão. Se fosse eu e minha esposa, aí você tem que esperar a esposa chegar, os dois juntos, para tomar a decisão. Mas se ela gosta do mesmo carro, já estão conversando em casa, e ele pode tomar a decisão, leva pro caixa, passa o cartão. Ficou fácil. Ai, Jesus, né? Você aparece com o carro A novo amanhã. JSL, ela tem um slogan, que isso aí eu sou fascinado, né? É incrível como o pessoal soube escrever tudo aquilo, né? É entender para atender. Olha que coisa legal, né? Então, a partir do momento que você entende todas as dores, todas as situações, né, e tudo aquilo que o cliente ele necessita, ele precisa naquele momento, com toda certeza vai vender. É venda fechada. André, eu estava atendendo um cliente meu do Rio de Janeiro e eu perguntei para ela falou assim, mas o que você precisa? Eu falei, não, eu preciso entender a sua operação. Que de fato é uma pergunta que eu faço. Preciso entender a sua operação para me te dar um melhor custo-benefício. E aí eu perguntei para ela, eu preciso entender a sua operação para melhor te atender. Aí ela olhou para mim assim, esse slogan da JSL. Estou fazendo propaganda de graça aí para a empresa. Mas para mim, Bruno, uma das melhores técnicas são essas. Você perguntar de uma forma que você não incomode a pessoa, seu cliente, tire informação, que essa informação te traz poder de venda. Uhum. Para mim é primordial. Thiago, e para quem está começando no mundo de vendas, qual que é o conselho que você passa para eles? Acho que o maior conselho, né, André, é estudar o produto. Aquilo que você está focado, né? Sim. Você já sabe que você vai vender, precisa estudar esse produto do máximo, entender como que ele funciona, como que ele é, qual que é os diferenciais do produto. Então, hoje eu tenho uma transportadora. Qual que é o diferencial da minha empresa hoje? O custo do frete é mais baixo. Eu tenho caminhão nas duas pontas. Então, eu posso atender o cliente tanto no sul, quanto no norte, quanto no nordeste, centro-oeste. Então, só de dizer para ele que o custo é melhor, é rastreado, monitorado, então eu conheço o que eu estou fazendo. Então, quer uma dica? Conhece aquilo que você vai vender. Estuda, cai para dentro, bora vender, né? Thiago, você tem algum livro que você indicaria? De vendas, persuasão? Cara, eu sou fã de Napoleão Hill, eu já acho que eu li todos deles. Principalmente quem vende enriquece, quem pensa enriquece. E aí, por aí vai, Everton. Napoleão Hill, a Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Não tem o que falar. Tem vários. Ali, se o cara mergulhar ali, você pode ter certeza que você vai ter um vendedor nato. O livro que eu mais gosto do Napoleão Hill é Um Homem Mais Esperto que o Diabo. Esse, para mim, foi um livro que marcou minha vida. Inclusive, tem uma história de como que o cara conseguiu vender esse livro, né? Foi o primeiro que ele lançou. Não era uma editora famosa, nada. E aí ele falou, vou lançar esse livro aqui. Pegou o manuscrito e foi lançar. Na hora que ele chegou nas livrarias, né, nas grandes marcas, o cara falou, você tá maluco? Como que você vai vender um livro com a capa com o título de Diabo? Cara, isso aqui não vai vender nunca. Ele, não, mas eu acredito que isso aqui pode mudar as pessoas, né? Que realmente é algo que eu preciso vender. E aí, o que ele fez? Ele começou a ligar nas empresas e as empresas rejeitando. Até que ele chegou com um rapaz e ele falou, cara, você precisa estar na Saraiva. Se você quer realmente vender assim, seu livro, você precisa estar lá. Né? E ele, mas como que eu faço para estar lá? Não, você precisa ir lá, né? E ter um comprador e ele comprar. Aí ele chegou, foi que nem o Thiago comentou lá. Ele chegou lá e ninguém atendeu ele. Era alguém novo, mas ele, mas quem que resolve isso aqui? É o fulano de tal que é o comprador.
Pronto, beleza. Chegou no outro dia, ligou. Ou então, eu preciso falar com o fulano de tal, tal. Você consegue me passar o e-mail que eu preciso mandar um e-mail para ele? Aí a pessoa, isso se chama engenharia social. Depois vocês estudam isso aqui, que isso aqui já tem até um nome importante usam. agora, esse aí. Engenharia social. E aí a pessoa deu e-mail. Aí pronto, já tem e-mail. Foi lá e mandou mensagem, né? Mandou e-mail, mandou 2, nada de responder. Aí no outro dia, no passado algum tempo, ele ligou para falar, então, eu falei com o ciclano de tal, né, com o João, mandei e-mail para ele e tal, ele falou para me ligar para você para marcar uma reunião com ele. Você consegue marcar uma reunião para mim? Eu falei, não, lógico, com certeza, marca aqui uma reunião com você. Aí marcou a reunião, chegou lá, né, o cara sabia que realmente ia ser alguém para vender livro, ele atendeu num café, sabe? Quase importância nenhuma. Dá o seu livro aí, enfim, mas vamos ver. Aí ele falou, mas como que eu faço para vocês quererem meu livro? Não, você precisa que as pessoas mandem e-mail para cá, que as pessoas queiram o seu livro e mandem e-mail para cá. Ele falou, tá bom, qual que é o e-mail que tem que mandar? Esse aqui, pronto. Aí ele criou uma estratégia que ele ia para as livrarias e aí ele reunia as pessoas que estavam na livraria e falava assim, eu posso fazer uma palestra para vocês de 10 minutos? E aí ele juntava 5, 4 pessoas e ele fazia uma mini palestra do livro. E aí as pessoas gostavam, aí no final ele falou assim, agora eu vou dar o livro para você. Nossa, mas você vai dar o livro para mim e tal, mas de graça? Não, eu preciso que você faça uma coisa. Você manda um e-mail para esse e-mail aqui, pedindo que esse livro tem que estar aqui na livraria. E aí, no final da história, 150 pessoas mandaram e-mail para a livraria. E a ponto do comercial ligar para ele e falou assim, a gente quer seu livro aqui, que tem bastante pessoas pedindo. Então, olha como um vender, né? É uma arte, um processo. Sim, sim. E quantas pessoas, e aí eu talvez até me encaixo nessas pessoas, que a gente quer que a venda aconteça rápido, né? Tentei a primeira vez, não consegui. Nossa, esse negócio não é para mim. Que dica que vocês dariam para mim, que é ansioso na venda, para falar como que eu venço essa ansiedade? De que passa primeiro pitch, aí não vendeu, eu falo, quer saber? Não vai vender mesmo, não. Não sou bom vendedor. Na verdade é assim, Bruno, a pessoa pensa muito no dinheiro e quer vender, lógico, a gente tá precisando, pensa no dinheiro. Tentou fazer a primeira venda, fracassou, não vendeu. Na segunda, fracassou, não vendeu. Na terceira, já começa a entrar um desânimo, querendo já desistir de tudo. Fala, eu vou voltar o que eu fazia na empresa, que não é vender, que é mais fácil que tentar fazer a primeira venda. Então, na verdade, focar não no dinheiro, mas sim na solução e na dor do próximo. E para vocês? O que você acha, André? Assim, eu que comecei a vender, aí comecei a falar com o cliente, o cara falou não, e eu falo, então quer saber? Eu sou ruim vendedor mesmo. Eu acredito que a gente sempre tem que tentar, né? E não conseguiu, tenta de novo. Sim. Né? E aquela arte, novamente, que eu falo, que é a arte de vendas, né? Essa aí é um leque de situações, né, Thiago? Para o vendedor, né? E dentro desse leque existe a paciência. A gente tem que ter muita paciência e algo assim que eu estou até vendo um livro ali, A Vocação Perigosa, tem um alvo, né? Eu falo que é o foco. A partir do momento que você foca e fala assim, eu quero esse cliente no meu portfólio, ninguém derruba. Sim. Né? Você coloca Deus na frente ali e fala, meu amigo, tá nas suas mãos aí, é com você agora, porque minha parte eu vou fazer. Eu estou fazendo. Né? Então, assim, é o foco, ter objetivo e, lógico, muita paciência. Eu acho que o André falou bem aqui sobre a paciência, né, Bruno? E, cara, do não, acreditar, do não você já tem. Agora, sim, eu acho que você precisa, além de manter a tranquilidade, é entender o momento. Porque, às vezes, não é você que tá ruim na venda. É o momento da pessoa te comprar também. E aí, hoje, você pegou umas técnicas legais aqui já, que você pode aplicar na hora da venda, de tirar informações da pessoa que você vai vender o produto. Essa para mim, e eu já tinha isso comigo, e eu ouço muito o Flávio Augusto falando, cara, e bate de frente sempre, porque é uma das melhores técnicas que tem. A gente que vende mentoria, que vende produto, a primeira coisa que você precisa para você perder esse medo é você tirar a informação. Porque quando você tira a informação, você está munido de ferramentas. Você tira o escudo do cara.
Porque quando você vai vender, ele já põe um escudo aqui e aí você não... Então, o que você faz? Dica, quebra o gelo. Porque ele já está esperando você vender alguma coisa para ele. Se tiver uma mentoria, por exemplo, o cara vai estar esperando o pitch no final. Então, o que você pode fazer? Quebra o gelo, fala uma outra coisa, conversa uma outra coisa, da família, do filho. Pô, quanto tempo você mora em São Paulo? Quanto tempo você está aqui? E aí, o que você faz daquela empresa e tal? Quebra o gelo. E aí, nessa de quebrar o gelo, você vai tirando informações dele. O que você está querendo? O que você pretende para daqui 2, 3 anos? Qual que é o seu objetivo? E aí, em cima disso, você está formalizando já o seu pitch. Cara, ó, essa mentoria vai servir para isso, esse treinamento vai servir para isso, vai te ajudar muito aqui, ali, as pessoas estão em sua volta e tal. Tenho certeza que 90% você vai fechar. E isso aí serve até para quem é CLT também, né? Sim. Tiago, porque a pessoa tem que se vender. Aí chega lá, a pessoa não estuda sobre a empresa. Eu fui supervisor, fazia as entrevistas, segunda fase. Eu vi que a hora que perguntava alguma coisa direcionado à empresa, a pessoa não estudou. Então, ela não conseguia se vender, cara. Não estudou sobre a empresa. Chegou lá. Então, até para CLT serve isso, Tiago. Estuda sobre o seu cliente. Estuda onde... eu vou tal empresa fazer entrevista. Estuda o que ela faz. O cara chega lá, caiu de paraquedas, não sabe nada. E a hora que o cara faz as perguntas para eles, não sabe responder. Então, todo mundo tem que saber um pouco vender. Senão, fica difícil. E um ponto importantíssimo que o Neto falou, eu como gestor lá, eu vejo muito isso. A pessoa faz um excelente trabalho, sabe? O ano inteiro ela faz um bom trabalho, só que ela não sabe se vender. Ela não sabe mostrar o trabalho que fez. E aí, parece que ela não fez quase nada. É aquele negócio que é o famoso o lavar a pia, sabe? Que... tá lá, você vê a pia suja, no outro momento você vê a pia limpa, que alguém limpou. Mas a pessoa que realmente lavou, você dificilmente sabe quem fez. Você não tem um reconhecimento. Então, muitos funcionários estão assim. Eu sempre falo nas avaliações, né, nos one-on-ones, você precisa se vender. Você precisa mostrar o seu valor. E as pessoas ficam, não, mas como assim? Eu vou me vender? Porque eu não preciso fazer isso. Porque eu vou estar mostrando. Não, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. E principalmente aqueles que não fazem trabalho. Exatamente, é isso mesmo. E quem faz, dispara, né? Eu sempre falo, né, que assim, sempre quando eu vou fechar algum contrato, alguma coisa, né, eu estou vendendo valor, não é preço ali. Qual é o seu preço? Eu já falo na hora, né, Thiago? Ali já é uma técnica que eu utilizo, viu, Bruno? Não, peraí, eu não vou passar preço, eu vou te passar valor. Então, isso aí acaba que engrandecendo ainda mais o meu produto. Né? Eu falo que a gente tem que ser vendedor, não tirador de pedido. Existem duas diferenças aí. O vendedor é aquele que encanta, que passa credibilidade, né? E no final acaba que sendo um bom amigo do cliente. Né? E ele acaba que voltando com toda certeza. Por tudo que você fez para ele, né? Tanto de serviços ou aquele produto que foi essencial para ele, naquele momento, né? Então, é o vendedor. O tirador de pedido é aquele que vai lá, só tira, não liga para o cliente, não faz não pergunta se chegou o produto de forma correta, pós-venda. Então, é preocupante, né? Sim. O vendedor que não faz esse tipo de serviço. Então, existem esses dois pontos aí, né? O vendedor e o tirador de pedido. Você estava falando, lembrei de uma técnica que todo mundo cai nela, e a gente não percebe, que você, vendedor de loja, principalmente, pode usar, que é a técnica do McDonald's, com relação a combo. O que o McDonald's faz? Ele ancora o preço do lanche. Então, quando você vai ver o preço do lanche sozinho, sei lá, R$40. E aí você vai ver o preço do combo, é R$55. O que ele está fazendo com o consumidor? Olha, o que compensa? O consumidor sempre vai comparar. Então, isso é uma coisa que você precisa saber. O seu consumidor sempre vai fazer uma comparação. Se você não gerenciar a comparação, ele vai comparar em cima do que ele tem. Sim. Então, o que o McDonald's fez? Ele garantiu que ele vai comparar de acordo com o que ele tem na frente ali. Então, ele compara o preço do lanche, R$40. O preço da batatinha, R$15. O preço do refrigerante, R$15. O preço do combo, R$55. Opa, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Então, se eu comprar individualmente, se eu comprar só o lanche, eu estou perdendo dinheiro. Porque eu estou pagando R$40
E eu estou deixando de ganhar tudo isso aqui por só mais R$10, só por mais R$15. Às vezes ele nem vai comer a batata. Não é assim? É verdade. Ele compra só para ter algo a mais. É isso mesmo. Né? Então, às vezes você pode usar essa técnica, né? Para quem tem loja, né? Comércio, você precisa ajudar o seu cliente a fazer a comparação. Então, quando a gente ouve muito pitch, né, de mentoria, a técnica que mais usa é isso. Você vai lá, você faz uma ancoragem lá em cima primeiro, e aí depois você vai lá e vem com um preço atrativo, com mais vantagem ainda. Uhum. O cliente ele faz o quê? Compara uma coisa com a outra. Não, você tinha me oferecido aquilo lá, você tinha me oferecido 3 livros por tantos reais, por R$50. E agora você está me oferecendo 6 livros e mais uma mentoria, mais isso por R$30. Cara, obrigado por esse presente que você está dando. Você quebra a objeção da pessoa. Então, essa é uma técnica que você pode usar no dia a dia. Ô Bruno, você falando isso, eu lembrei de algo que aconteceu hoje. Hoje, a pessoa mandou mensagem para mim para casamento. E eu perguntei aonde seria o casamento. Vai ser em Olambra. Quantas pessoas? 130. Falei, 13 quilos de bolo. A hora que eu passei o orçamento, a pessoa falou, nossa, comeu um pouco caro, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, o que dá para fazer para facilitar para você? Eu vou fazer uma marmitinha já com o bolo e com 2 brigadeiros, portanto, na hora, Bruno, na hora, amanhã já vai assinar o contrato, na hora fechou um casamento, Thiago, 130 pessoas, ela vai pegar 130 marmitinha com 2 brigadeiros, a hora que eu mandei o cardápio dos preços dos brigadeiros, o como que eu fiz com o bolo, com 2 brigadeiros, na hora ela fechou, e isso que ela tava fazendo outras cotações, ela falou, não, já vou fechar com você consegue emitir o contrato, amanhã eu vou aí assinar. Então, é ancoragem. Sim. Aproveitando que ele deu o gancho, vamos fazer nosso momento doce e momento salgado. Então, a gente tem um quadro aqui, André, que é o momento doce e amargo. Dessa vez vai ser melhor, porque dessa vez tem o doce. Tem o doce. Agora tem o doce. Então, olha, o pessoal que está assistindo está melhorando, Chegou viu? o doce, hein, Deus pessoal? está provendo aqui no negócio. E ele vende bem, né? Porque ele coloca o doce dele bem no meio do. Nossa, fazer acontecer, né? Então, nós vamos pegar aqui, eu vou pegar, né, nosso momento doce aqui, para você saber. Pega. Obrigado. Pega aí, André. Obrigado. Momento doce. E né, nossa patrocinadora, Maria, inclusive, né, veio bem a calhar que apareceu ali o logo ali justo na hora. É isso aí. Então, André, qual que foi o momento mais doce na sua trajetória de vendas? É aquele contrato ali que você estava almejando há muito tempo, né? Aquela empresa que você já queria, estava namorando de longe, vai chegando aos poucos e no final você consegue fazer aquela venda. Então, com toda certeza, né? Todos já tiveram esse momento prazeroso, esse momento doce, né? E eu tive esse momento muito legal também, que foi quando fui vender, né, a minha consultoria lá para o Jorge da Potencial, né? Uma empresa assim, que eu tenho uma admiração muito grande, uma empresa que vem crescendo no mercado há muito tempo. Estou lá com eles e sempre buscando coisas novas, né? E o Jorge sempre queria ter ele ali no meu portfólio de cliente e acabei conseguindo. Marcou, né? Marcou bastante, com certeza. Eu tô comendo um Você brigadeiro. aí, Bruno? Vai ser o Thiago agora. Vai, Thiago. Isso é difícil. A A gente vai ter que pergunta é mudar dele, esse pô. negócio aí. Trazer só para os convidados, porque se eu comer... Dieta vai embora. E você, Thiago, qual foi o momento mais doce de vendas? Respira, tá gostoso, né? Tá bom, Nossa, o negócio. ele gosta, esse é fã. Gosta, né? é fã. Tá bom, Esse é tá. fã. Ô, Bruno, Vou assim, pôr o café, né? o momento doce eu posso dizer que teve vários nas vendas. Graças a Deus a gente vem crescendo muito em vendas, a gente vem aprendendo, vem treinando, vem se adaptando ao mercado e às realidades. Mas o ano passado a gente estava negociando com o cliente e esse cliente é um grande cliente nacional hoje e ficou meio enroscado ali, André. A primeira negociação, teve uns arranca-rabo ali, eu falei, cara, não vai. Essa não deu para nós, a gente perdeu isso aí. E aí, cara, passou algumas semanas, o jogo virou. Esse cara me ligou, falou, vamos fazer uma call? Vamos. Só que é interessante que eu fui pesquisar com quem é que esse cliente trabalhava. Qual que era a necessidade, como que eles faziam as coisas lá na empresa. E aí eu peguei como que eles faziam e na call
eu já fui com algumas palavras já prontas para ele, ó, assim, 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 assado, e ele falou, cara, é com vocês que a gente vai carregar. Então, assim, e esse cliente, ele trouxe para nós ano passado 1,3 milhões de faturamento. É expressivo. É expressivo. Então, assim, cara, não tem venda mais doce do que essa. Não dá para comprar, não dá para comparar, né? De todas as outras que a gente já teve, mas é um cliente muito especial e o grande segredo, André, é você saber lidar com esse cliente também no momento amargo que vai chegar, no momento difícil. Que foi agora em 2025, a gente teve um momento amargo, seguramos o rojão e estamos retomando de novo. Meus colegas não estavam nem sabendo, esse aqui já vem ao vivo para eles. Estava tendo um momento amargo ali, conseguimos entrar no eixo, agora está voltando o momento doce de novo com ele. Então, assim, você saber lidar com as pressões do dia a dia, com a pressão da venda. Porque venda, cara, você tem que aprender a suportar ali quando o negócio não vai bem. Seu emocional tem que estar forte, senão a casa cai. Tem estômago, né? Tem que ter... O Everton gosta de dizer isso. Eu falo, cara, você tem estômago? Na verdade, eu falo para ele, você tem estômago para aguentar isso aí? Então, assim, só finalizando a sua pergunta, esse foi um momento doce muito bom. Teve outros, mas esse foi porque é um cliente muito especial para a gente. Legal. E agora, qual que é o momento amargo? Começa com doce, mas tem aquele momento amargo que você fala... Eu vou comer um doce, então. Faz parte, né? Mas passou. Para você, André, qual foi esse momento amargo na parte de vendas? Assim como todos, é a vida adulta, né? Então, hoje eu ainda falei para o meu filho, aproveita a vida de criança aí, porque ser adulto não é fácil, né, Thiago? E assim como nós temos todo momento doce, né? Consequentemente, a gente acaba tendo um momento amargo, né? E olha só que coisa, que coincidência, né? Hoje mesmo eu precisei de fazer um distrato de um contrato com o cliente porque a parceria comercial já não estava rendendo mais para ambas as partes, né? E aí chega aquele momento que você fala assim, não, peraí, você começa a repensar todo o contrato, todas as cláusulas, né? Toda a dor de cabeça que tem naquela situação, naquela operação, né? Aí você coloca na ponta do lápis, peraí, tá compensando, né? Eu manter esse cliente aqui no meu portfólio, né? Ou é melhor a gente ter que fazer esse distrato, né? Então a gente fica pensando ali e no final você coloca todos os pontos fortes e fracos ali no papel, né? E toma a sua decisão, né? Então, hoje eu precisei de fazer um distrato de um contrato, não queria chegar a esse ponto, mas é aquela coisa, né? São os momentos que a gente precisa tomar a decisão, né? E, coincidentemente, hoje foi esse momento amargo. Inédito para a gente aqui, né? Diferente. Até aproveitando, André, hoje na consultoria, o que mais as pessoas, as empresas, né, têm pedido para você? Qual que você vê que é a maior dor das empresas que chegam até você na consultoria? O Everton até disse, ele começou a puxar por um tema aí, né, com relação a entrevistas, né? E hoje, a maior dor de todo empreendedor, de toda empresa, é contratação de funcionário. O Brasil está passando por uma fase agora que eu, particularmente, ando muito preocupado com relação a isso, né? Eu vivo contactando aí amigos, empresários, professores na sala ali, os professores, a gente troca muita ideia, né? E de verdade, está sendo um caminho que eu não sei qual vai ser o final disso aí, qual vai ser a linha de chegada. Então está muito preocupante, né? E hoje, o que o pessoal vem pedindo muito, né, o recrutamento e seleção, né? Muito bem feito, mas está bem difícil fazer, porque a mão de obra está bem escasso e muita gente, assim, não está preparando para o mercado de trabalho, sabe? Não vem estudando, não vem se adequando, né? Não conhece a empresa no momento de fazer entrevista. Então, ou seja, está bem difícil, né? Então, nós passamos por tantas revoluções aí no mundo todo, no Brasil, e eu acredito que essa é uma situação que a gente vai precisar de passar, porque daí eu não sei o que vai acontecer, né, com os empresários aí futuramente.
eu fico com dó dos meus filhos. Mas você fala que o problema é as pessoas não querem trabalhar, falta de capacitação. Qual que é o maior problema aqui? Eu vejo que você falou dos empresários, né, que tá difícil contratar, mas quando a gente olha para as pessoas, né, que estariam disponíveis para contratar, o que você fala que é o maior desafio, assim? Tá bem mesclado, viu, Bruno? São pessoas que não querem trabalhar, que, né, não tem mais aquela vontade, aquela gana de buscar, de querer ter as coisas, né? Não parece que tá sem objetivo. Né? E uma outra situação também é a falta de capacitação. A falta de capacitação é algo assim que surpreende muito. E eu tô sempre dando dicas em sala de aula porque, poxa, você entra aí Fundação Bradesco, né? Tem vários institutos aí onde você faz um curso, tudo gratuito, né? E você pega um currículo de uma pessoa para poder fazer uma entrevista, poxa, ela não tem um cursinho de 2 horas, 2 horas e meia para colocar ali no currículo. Né? Então, na pandemia mesmo, mostrou isso. Tantas instituições, tantas empresas colocaram ali cursos gratuitos para as pessoas se aprimorar, né? Buscar mais conhecimento, e nem todas as pessoas conseguiram adquirir, buscar esse tipo de informação, né? Por falta de interesse. Então, sim, hoje eu acho um absurdo, viu, Bruno? Onde você pega um currículo para poder selecionar uma pessoa para uma vaga de auxiliar administrativo e ela não tem um curso, né? Então você já fala assim, peraí, não, parece que não está querendo nada, né? Então são essas duas situações aí. É o querer, né? E a falta de capacitação. Mas eu vivi uma coisa esses dias que eu pensei que nunca ia ver. Eu passei lá em São Paulo, na frente do McDonald's, e tinha uma placa, admite-se. Nunca tinha visto isso na minha trajetória, na minha vida. Eu falei, cara, olha a situação que tá, né? Um cenário que a gente fala aqui, desemprego e tal, a gente passar no McDonald's, que é o lugar que mais pessoas, né, tem funcionários, e tinha uma placa lá, né, como faziam antigamente, dizendo admita-se. Se a gente olhar na nossa região aqui, as pessoas estão pintando nas fachadas das empresas, olha, contrata-se, deixe seu currículo aqui. Olha o nível que a gente chegou de não ter mão de obra. E aí eu como de tecnologia, eu vejo um acelero alto da inteligência artificial, né, e do autoatendimento. Tanto que o McDonald's hoje é só para autoatendimento. Sim. Os mercados têm muito autoatendimento. Então, eu acho que esse gap, né, das pessoas que queriam entrar num ambiente de trabalho e não querem mais hoje, vai ser trocado por autoatendimento. Com certeza. E aí o pessoal vai falar o quê? Ah, mas não tem vaga. Uhum. Ah, mas não tem onde que ir. Então, mas é porque a gente não se capacitou para isso. Sim, sim. E a tecnologia, né, a inteligência artificial, a gente também tem que saber pedir para ela. E eu vejo que... Tem que treinar para falar com ela. Ela não é fácil, não. Se você joga uma pergunta ali, e por mais que seja inteligência, né, aprofundada, se você não saber compilar toda aquela situação, fazer uma pergunta muito bem adequada ali para a inteligência artificial, né, você não vai ter o resultado daquilo que você esperava, né? Então, as pessoas hoje estão tendo até dificuldade de fazer pergunta para a inteligência artificial. Olha o ponto que nós chegamos, né? Aí eu falo o livro da arte de fazer perguntas, né? Exatamente. Então, assim, se já está com dificuldade para poder fazer pergunta para a inteligência artificial, imagina a arte de vender, né? Você falou disso, eu estava ouvindo uma entrevista esses dias que o rapaz falou que hoje a inteligência artificial dele, vendedora, converte mais do que uma. E as pessoas que conversam com a inteligência artificial não conseguem perceber se é ou não. De tanto que ele treinou a inteligência artificial. A ponto, né? Aí eu fiz uma entrevista com uma startup também essa semana, e ele falou que quem atende também é inteligência artificial. E ela negocia preço. Então a pessoa fala assim, é tanto. Ah, mas tá contigo. Ah, tá bom, então deixa eu entender o seu caso aqui, poxa. Aí a pessoa falou assim, Thiago, não, passei por uma situação difícil aqui na minha família esses dias. A inteligência artificial falou, não, poxa, eu super compreendo.
Aí já que você faz isso, toma um cupom de desconto para você fazer. E fechou a venda. Cara, inteligência artificial, o cara fez assim. Sabe o que é isso? As pessoas não entendem mais o comportamento dos outros, cara. O que os caras estão fazendo na inteligência artificial? Se você faz uma pergunta bem compilada, bem feita, o Bruno é bom nisso. O chapéu pra ele. Às vezes eu fico vendo as perguntas dele lá. Essa semana ele fez uma pergunta muito desagradável lá. Olhando pro meu histórico. Depois eu vou fazer essa pergunta. Não, deixa essa daí pra lá. Mas eu acho que... Só um detalhe, ele fez essa pergunta e não mandou, ficou em silêncio. A minha não respondeu. A minha IA não Até respondeu. hoje. Ele só ficou assim, ó. Não respondeu. Ele só ficou, caramba, que coisa. Não acredito. Eu falei, o quê, Thiago? Não, nada. Não tá ainda. Mas eu acho que as pessoas que estão por trás disso, André, e isso a gente traz pro real, e relaciona até com vendas. Por quê? Porque, na maioria das vezes, as pessoas não entendem o comportamento do ser humano. Então, o cara que está programando a IA, que está fazendo, por exemplo, o cara que colocou uma IA para trabalhar no setor de vendas lá, ele programa ela para entender o comportamento humano. O que é o comportamento? Pô, se morreu alguém, o cara tá triste. Uma IA perceber que o cara tá triste, tá entendendo o comportamento humano. Então, ou seja, as pessoas não estão se importando com as outras. O relacionamento humano, né? Esse calor humano, eu vejo que já estava acabando, né? Já estava diminuindo, dissolvendo, né? E com a pandemia acabou que potencializou ainda mais, né? Com esse distanciamento das pessoas. Mas sabe de uma coisa? Pegando esse gancho aqui, já que a gente está falando de vendas, tá? Os maiores vendedores, tá? De um futuro muito próximo aí, eu acredito que vai ser aquele que ainda chega na empresa, aperta a mão do cliente, né? Sente aquele calor, vai entender ele, olha no olho e é ali que ele vai fechar as melhores vendas, tá? Por mais que tenha inteligência artificial que faça todo esse trabalho, né? Mas eu acredito que vai chegar um momento aí que as pessoas vão ficar tão saturadas, né, de tanta tecnologia, que vai voltar a sentir falta novamente desse calor humano, viu? É interessante o que você falou, e eu acho que você pode até pôr isso aí na lista, Bruno, quando você fala que se a pessoa pode aprender a vender, ela precisa aprender o comportamento das pessoas. A gente frequenta muito evento, e aí nos eventos tem pitch de venda e tal. O que os caras fazem? Os caras entendem o comportamento do ser humano. Então, você trabalha com uma música mais afetiva, você traz um comportamento mais afetivo. Você traz o cara para adrenalina, com a música de adrenalina, e aí você traz o comportamento de adrenalina e faz a venda para ele. Eu não estou dizendo que o André foi bem feliz no que ele disse. Tem vendas que você... Na verdade, todas. Você vai precisar apertar a mão do cara. Até porque quando você tem uma venda no digital, por exemplo, você tem um closer lá para negociar com você. Quando a venda é mais alta. Então você tem um closer por quê? Porque o cara, ele está treinado para saber o seu comportamento, ele está treinado para saber a sua resposta, ele está treinado para saber o seu momento, ele está treinado para ler a sua fisionomia. Coisa que a inteligência artificial ainda não tem tudo. Não tem tudo isso aí. Então o cara olha para você e vê, pô, esse cara, ele tá gostando do que eu tô falando. Sim, sim. Ele tá entendendo, pô, ele tá alegre. Pô, o cara tá muito sério, não tá gostando. Ainda, mas assim, ela tá preparada para isso, né? Então quando a gente olha a evolução da IA, né, de conseguir ver, então hoje ela trabalha muito via WhatsApp, né? Então acho que o WhatsApp é onde mais se utiliza IA. Mas eu vejo, assim, indo para uma linha de talvez você estar conversando com uma inteligência artificial ao vivo ali. Ter uma call com a inteligência artificial. Esses dias eu vi, né, você falou de entrevista, eu vi o pessoal usando IA para fazer entrevista. Então o candidato entrou com uma IA. E aí a entrevistadora falou assim, não, mas levanta sua mão assim, coloca sua mão no rosto, para tentar quebrar. E aí o cara falou, não, teve um probleminha aqui, vou ter que sair. Olha... Porque era ele usando uma IA, né, para mostrar ali com uma roupa bonita, enfim, tal. Olha o nível que estamos chegando do cuidado que a gente tem que ter, né? Sim.
Mas estamos chegando no final aqui, tem um outro quadro nosso aqui, tem mais dois, sempre vou criando quadro. Sou os caras não sou pintor, mas cheio de quadro. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro André com relação a vendas, qual que seria esse? Olha, é uma boa pergunta, viu, Bruno? Dar um conselho no passado, assim. Eu acredito que quando eu falei de paciência, né, isso que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né? Eu acho que a barba branca aqui vai entregar um pouquinho também, né? Talvez se eu tivesse um pouco mais de paciência no passado com muitas coisas, né? Certamente eu teria feito boas vendas, fechado bons contratos, né? Então, com toda certeza, eu olharia para mim e falaria assim, André, paciência, rapaz, segura um pouquinho que vai dar certo. E você, Thiago? Bruno, sem sombra de dúvidas, eu entenderia o comportamento humano, os gatilhos mentais. Isso faz total diferença. Você está lendo para ele. Eu falei sobre o comportamento mental e quando eu olhei, eu lembrei. Ele pegou o livro ali. Gatilho mental. Pegou o gatilho no gatilho mental. Porque, na verdade, quando lá atrás, em todo o começo, você acaba falhando muito. É normal você falhar. Em qualquer setor. Mas se eu falasse para mim, Thiago, hoje, lá atrás, entenda o comportamento das pessoas para vender. Sim. Entenda os gatilhos que faz a pessoa tomar uma decisão. A gente é tomado por gatilhos. Você vê que tem um livro chamado Poder do Hábito. E é um livro que aconselho você que quer vender e saber os gatilhos, né? É importante você ler. E no livro ele explica por que num supermercado, principalmente nos Estados Unidos, a cerveja fica do lado da fralda. Sabe por quê? Porque quando um cara vai comprar fralda, ele já vai, vamos dizer assim, sem paciência. Porque ele fala, nossa, agora era a hora de eu tomar, né? De eu ficar tranquilo aqui, de tomar uma cervejinha. E aí ele chega lá, a mulher fala, não, vai ter que comprar fralda. Ele, nossa, não acredita. Aí ele vai pro mercado. Quando ele chega no mercado, que ele compra a fralda, ele olha pro lado e fala, vê a cerveja e fala, mereço. Eu mereço. É isso. Merecimento. É o gatilho. Verdade. Gatilho do merecimento. Gente, tudo tem um porquê. Até shampoo. Você sabia que espuma no shampoo não serve pra nada? Sabia disso? Não. Sabia? Por que faz espuma o shampoo? Sendo que porque geralmente você fala assim, ó, o que limpa mais? É o shampoo que tem mais espuma. Não tem efeito nenhum. A espuma é algo que eles colocam só para você ter a sensação de que tá limpando. Tá sendo lavado, né? Poder do hábito. Tudo isso tem a ver com vendas. E aí, pra gente fechar, que eu já vou ouvir o Everton sobre o que ele daria de conselho. Nos anos 30, na Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, os Estados Unidos ia perder a guerra por causa de problema com dente. Porque na época não tinha o hábito de escovar os dentes. E aí o exército americano estava morrendo pessoas por causa do dente inflamado. E aí o governo precisava fomentar a pasta de dente. Mas ninguém conseguia. E aí falava que não vai limpar muito, vai ser uma pasta de dente que você vai ter cárie. Não comprava. Sabe como que ele resolveu isso? Ele colocou o sabor mentolado. Que aí quando a pessoa escovava, depois da escovação, ele sentia aquele frescor e falou, nossa, tá limpo o dente. E aí conseguiu vender mais pasta de dente na época. Tinha que ter a sensação que tava limpo, né? Falta 2 minutos. Então você vê que venda não é só isso. Mas, Everton, o que você daria de conselho para você lá? Começar, Bruno. Porque um conselho, muitos não estão vivendo os seus sonhos porque estão vivendo os seus medos. Então só comece. Dê o primeiro passo e Deus é especialista em realizar sonhos. Boa. André, pra gente ir pro final, se você fosse dar um bolo para alguém, né, e tivesse uma frase escrita nesse bolo, qual seria essa frase? Gratidão. Né? Quando a gente é grato pelas coisas, principalmente por aquilo que as pessoas fizeram para a gente e faz até hoje, né?
com toda certeza, isso aí acaba que reverberando e acaba que trazendo mais situações boas para a vida da gente, né? Então, com toda certeza, colocaria gratidão. Bom, obrigado. André, quem quer te encontrar nas redes sociais, né? O que faz, quais que são os seus arrobas? Conta pra gente. Legal, bacana. Estou lá no Instagram, né? Que é André Rossi 85. Só me procurar lá que consegue me contactar. Boa. Então a gente quer agradecer vocês, né, por mais esse episódio aqui. Nos segue, assina, né? Coloca o sininho aqui para as próximas recomendações. @marieempreende, né? Também temos nossos canal no YouTube, Instagram, então nos procura lá em todas as redes sociais. Eu sou o Bruno Barros, eu dissesse para vocês, @eu sou Bruno Barros, e eu vou pedir para meus amigos despedirem aqui também e colocar suas redes sociais. Maravilha, gratidão, né? Mais um podcast aí com sucesso, convidado especial aqui da gente hoje. Eu me despeço, Bruno, agradecendo aí, Thiago Neto Transportes, é o meu arroba. Pode me seguir lá que tem muitas dicas, tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa lá sobre vendas que a gente comenta lá também. Me despeço e até a próxima sexta-feira. Obrigado. Eu termino também agradecendo todos. É uma honra estar com todos vocês aqui. E até o próximo episódio. Eu espero vocês. Tenham um excelente final de semana.